Graças e paz, meus irmãos, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Estamos aqui mais uma vez juntos através desse vídeo. Antes de começar a nossa mensagem, eu gostaria que você tirasse um tempinho aí, pudesse dar lá um like no nosso vídeo, pudesse se inscrever no nosso canal para todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você possa ser alcançado, possa receber esse vídeo. Clica aí no sininho de notificação, que aí toda vez que a gente lançar um novo vídeo, você vai poder acompanhar, você vai receber uma mensagem de que foi postado um novo vídeo e assim você vai ficar por dentro das mensagens que nós estaremos aqui compartilhando. Esse é mais um momento de reflexão. Eu sou o seminarista Michel Teixeira e eu gostaria de, nesse momento, orar com vocês. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, juntos, Pai, para meditar na sua palavra, trazendo reflexão, Deus querido, a sua palavra, que o Senhor possa agora nos guiar, que o Senhor possa agora falar conosco, que o Senhor possa nos usar, nos faça instrumento do Senhor e que nós possamos compartilhar, ó Deus, a palavra que é viva e eficaz com esses irmãos. Deus, nós não sabemos aonde estão nem quem são, mas que o Senhor possa visitar a cada um neste momento. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nossa mensagem de hoje encontra-se no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma. Nós vamos meditar no capítulo 8, no verso 28 e apenas o verso 28. E diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a palavra do Senhor para nós. E eu gostaria, irmãos, com vocês nesse momento de parar um pouquinho, pensar um pouco sobre a realidade que nos cerca. Temos vivido momentos de grande dificuldade, de grande tensão, já estamos num período muito grande de quarentena, algumas pessoas só dentro de casa, problemas emocionais já têm surgido, pessoas têm tido problemas emocionais a ponto de pressão subir e alguns problemas emocionais que já estão dando seus efeitos patológicos. Então nós precisamos de, nesse momento, não só focar a nossa vida e o nosso olhar nas notícias ruins que chegam ou nas perdas que estão à nossa volta, mas eu gostaria nesse momento, queridos, de trazer uma palavra de ânimo a você. Eu gostaria de pensar com você e olhar juntamente com você, aproveitar esse momento de reflexão para nós olharmos em uma nova direção e uma nova perspectiva diante disso tudo que está acontecendo. E por isso eu gostaria de sugerir a vocês o seguinte tema da nossa mensagem de hoje, que é: não se preocupe, porque tudo vai ficar bem. Não se preocupe, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Não se preocupe, porque sempre vai haver um lado bom disso tudo que está acontecendo. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para a igreja que está em Roma. Uma igreja que era composta por cristãos estes que eram vindo do judaísmo. Então lá tinha judeus convertidos, porém não era só uma comunidade feita de judeus convertidos, era uma comunidade também composta por gentios. E o que seria gentios? Qualquer uma pessoa que não tivesse a descendência judia, que não fosse filho de judeu, que não tivesse sido raiz, que não tivesse suas raízes dentro desse povo. Então qualquer uma pessoa que viesse de outra religião ou que não tivesse o seu nascimento dentro do povo judeu era considerado gentio. Então essa era uma igreja de uma multiplicidade cultural. Você tinha ali pessoas que vinham de um costume grego e vários outros, e você tinha ali os judeus que vinham de toda uma cultura judaica, de todo um costume judaico, onde a lei era o regulamento, né? Então Paulo ele vai escrever essa carta a esses irmãos porque estava tendo ali algum tipo de confusão, algum tipo de dificuldade de interpretação
sobre as leis e sobre a graça de Cristo. Então, toda essa carta, Paulo vai desenvolver a ideia e vai trabalhar de forma brilhante, é uma carta rica de conteúdo. Paulo vai desenvolver sobre a maldição da lei, sobre o porquê da lei, o que a lei proporciona. E Paulo, então, a partir disso, vai trazer uma aplicação da graça, dizendo que tanto judeus quanto gentios dependem da graça do Senhor Jesus e que somente por essa graça e somente por Cristo é que essas pessoas podem ter a sua vida restaurada, ou podem viver uma vida com o Senhor Jesus. Então, Paulo vai desenvolver todo esse tema. Paulo vai trabalhar também a ideia de que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então toda aquela condenação que a lei trazia, tudo aquilo que a lei apontava, os que estão agora em Cristo Jesus não estão mais debaixo do jugo da lei, mas agora estão debaixo da graça. Então Paulo vai trabalhar de forma brilhante tudo isso que está acontecendo e ele vai vir desenvolvendo sobre graça o tempo todo. E quando chega no verso 28 do capítulo 8, ele vai dizer, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só que interessante. Então, quando ele chega nesse momento, ele fala, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. E olha só que interessante. Eu gostaria agora de entrar com vocês um pouco mais dentro desse texto, para a gente conseguir, a partir do entendimento de que o porquê que Paulo escreveu, qual era o objetivo de Paulo. E aí agora, quando chega nesse ponto, Paulo então faz uma afirmação brilhante diante de tudo aquilo que ele já havia exposto nos capítulos anteriores. E a primeira palavra que nos chama a atenção nesse versículo é sabemos. Essa é uma palavra que vem, e aí é muito interessante nós pensarmos nisso, quando nós adentramos um pouco dentro do texto e vamos até a língua em que a Bíblia foi escrita, que é o grego, nós conseguimos uma gama e uma quantidade muito enorme de significado das palavras. Então essa palavra que Paulo aqui está dizendo, sabemos, essa palavra ela tem uma aplicação muito clara do conhecer. Sabemos a partir de conhecer, e conhecer de que forma? A gente tem hoje um entendimento do que eu conheço, por exemplo, eu conheço alguém porque eu sei onde ele mora, ou eu sei o nome dele. Isso nós dizemos assim, nós conhecemos. É um exemplo muito claro, nós temos no Facebook mais de 1000 amigos, nós conhecemos um montão de gente, só que na verdade o nosso conhecimento dessas pessoas é um conhecimento um pouco distante, é um conhecimento um pouco superficial. E a palavra que Paulo está dizendo aqui sobre conhecer é um conhecimento mais profundo, é um conhecimento experiencial, ou seja, ele conhece porque ele experimentou, porque ele viveu, ou porque ele vive. Então ele já começa esse versículo dizendo assim, sabemos como, nós conhecemos, nós vivemos, nós somos prova, nós provamos disso que nós vamos falar agora. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o que eu vou falar nesse momento é algo que eu estou dizendo com autoridade. Autoridade é essa porque eu sei do que eu estou falando, porque vivi. Então o primeiro chamado que Paulo faz, olha, sabemos. Sabemos como? Conhecemos. Por que conhecemos? Porque vivemos isso. Porque isso é claro para nós, porque nós experimentamos. O que nós experimentamos? Então ele vai continuar esse versículo dizendo que todas as coisas. O que seria todas as coisas? Todas as coisas cooperam para o bem. Olha só que interessante. Todas. Essa aplicação da palavra todas e qualquer circunstância na vida dele, é o que ele está dizendo, e consequentemente na vida de cada cristão. Todas as coisas, sejam elas de procedência boa ou ruim, sejam as coisas boas que acontecem na vida ou sejam as coisas ruins. E essa palavra todas, ela muitas das vezes é empregada, e aí eu vou voltar sempre ao significado da palavra original do grego, era utilizada muito por viajantes, por barqueiros, por pessoas que viviam em viagens. Então quando se falava todas as coisas, isso
isso empregava tempestade, dificuldade, noite de sonos mal dormidas e qualquer uma outra coisa que pudesse acontecer diante de uma viagem. E nós devemos lembrar que as viagens do passado não tinham a quantidade de instrumentos que hoje nós temos, como por exemplo radar. Temos hoje indicação de ventos, de previsão de tempo e tudo mais. Naquela época não tinha. Então, todas as coisas era qualquer possibilidade de problema existente que possa surgir na nossa viagem. Então, olha só que interessante. Conhecemos de forma experiencial que o quê? Que todas as coisas, qualquer coisa, seja ela de procedência boa ou ruim, cooperam. Esse cooperar é trabalhar junto, né? Vai em direção a cumprir um propósito, ou seja, coopera de que forma? Vai em direção ao cumprimento de um propósito. Imagina que você traça um plano, você traça um projeto, esse projeto ele precisa de acontecer. Então, quando Paulo utiliza essa palavra, cooperam, essa indicação dele aqui, todas as coisas que vão acontecer, vai trabalhar dentro desse projeto para concluir o seu propósito. Então, conhecemos de forma experiencial que o quê? Que todas as coisas, qualquer coisa, ela vai cooperar, ou seja, vai cumprir o propósito para o bem daqueles que amam a Deus. E para esse bem, eu gostaria de agora aprofundar mais um pouco dentro do significado. O bem aqui que ele está se referindo, para o bem, nós podemos ter algo muito superficial sobre o que seria para o bem daqueles que amam a Deus. De repente, o que seja bom para mim não é bom para você. Nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de sentir frio, nós não gostamos de sentir fome, nós não gostamos de perder ninguém. Então, olha só que interessante. Esse cooperar para o bem é para o bem nosso, segundo aquilo que o Senhor quer. Eu gostaria de trazer com vocês o entendimento sobre que o que é o bem aqui, o que é cooperar para o bem, é para o bem daquilo que o Senhor tem para nós. Então, seja todas as coisas, seja ela de procedência boa ou ruim, ela vai cooperar para cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Ou seja, eu vou ter a minha conduta moldada, eu vou ter a minha vida moldada, quem sabe lapidada, cuidada, para o bem, que é o bem maior de eu ser segundo aquilo que o Senhor quer. Então, Paulo está dizendo, eu conheço de forma experiencial que todas as coisas, sejam elas de procedência boa ou ruim, vai cooperar ou vai conduzir, vai seguir em direção para cumprir o seu propósito, né? Vai cooperar para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E o bem as minhas qualidades, elas vão ser moldadas, né? O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, todas as coisas que acontecem, nós precisamos de olhar com um olhar bem claro, porque alguma coisa de bom tem. Certamente o Senhor ele vai nos ensinar algo de bom. Certamente o Senhor ele vai trazer algo de bom para a nossa vida através disso que está acontecendo. Nós devemos de repente pensar no nosso contexto que hoje estamos vivendo, o que poderia essa pandemia trazer de bom para mim, para você, né? E aí a gente pensa, porque nós estamos sofrendo, nós temos perdido pessoas, isso nos deixa triste. Porém, nós devemos entender que nós temos tido mais tempo para poder refletir sobre nossa vida, sobre nossas atitudes. E certamente nós não sairemos dessa pandemia da mesma forma que nós entramos. Então, nós estamos amadurecendo, a nossa vida está sendo totalmente mudada, a nossa percepção de ser igreja está mudando, ou seja, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E o que seria, e aí o objeto, né, a pessoa, as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E quem seria esses, né? Nós devemos ter bem claro que todas as coisas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. É um povo específico, é um povo que foi chamado pelo Senhor, que nós veremos mais à frente, é um povo que foi escolhido por Deus,
né? E por isso amam ao Senhor. E nós devemos deixar bem claro sobre o que é amar, porque nós temos hoje também um significado muito superficial do que é o amor, né? Eu amo, eu gosto só daquilo que me faz bem. Só que quando nós vamos para o significado, mais uma vez, da palavra no original, o amor é uma forma de viver, é um amor abnegado, ou seja, eu vivo de forma a negar muitas das vezes a minha vontade para poder fazer algo para agradar ao meu próximo. Um exemplo muito claro disso é o que o Senhor Jesus, né, faz na cruz. Né? O que o Pai faz com a humanidade a ponto de abrir mão do seu filho, permitir que o seu filho sofresse com a sua ira sobre ele para poder alcançar a humanidade, para alcançar o propósito, para nos alcançar. Então esse é um amor sacrificial, né? O amor de Cristo na cruz é um amor abnegado, ele abre mão de toda a sua glória, ele se esvazia, ele recebe sobre ele a ira do Deus Pai, para que eu e você tivéssemos agora acesso a essa graça. Então, todas as coisas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram amados pelo Senhor e por isso lhe devem um amor. A nossa vida ela vai viver em direção e ela vai ser pautada pelo aquilo que o Senhor quer de mim. Muitas das vezes eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. E muitas das vezes aquilo que o Senhor quer para mim é o melhor para mim. Porém, às vezes eu não quero fazer. Porque nem sempre todas as minhas ações fazendo a vontade do Senhor vai me trazer vamos dizer, uma alegria terrena. Como, por exemplo, quando alguém nos ofende, o nosso desejo é devolver essa ofensa. Porém, viver em amor, e esse amor, da forma que eu amo a Deus, eu vou demonstrar esse amor não devolvendo essa ofensa a uma pessoa. Então é um exemplo bem claro do que era esse amor, né? Daqueles que amam a Deus. Se eu amo, e aí o apóstolo João lá na frente vai dizer, né? Se você não consegue amar o seu irmão que você está vendo, como que você pode dizer amar a Deus a qual você não vê? É muito interessante pensarmos isso, que nós dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos amar aquele que está diante de nós. Então, o entendimento de amor, muitas das vezes, é superficial. Porém, nesse texto, aqueles que amam a Deus é aqueles que abrem mão da sua vida, abrem mão das suas vontades para cumprir a vontade do Senhor. Então, vamos recapitular. Paulo diz, nós conhecemos de forma experiencial que todas as coisas, as boas ou as ruins, qualquer uma delas, elas vão fazer o quê? Vão cooperar, elas vão cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. E isso vai fazer com que coisas boas aconteçam em nós, como por exemplo o nosso amadurecimento, né? Então por isso que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Caminhando mais um pouquinho, Paulo vai dizer assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o interessante é que esse chamado aqui é convocado. O Senhor nos convocou e por isso nós o amamos. Porque de nossa própria vontade jamais nós conseguiríamos alcançar em amor esse Deus. Porque na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e ele nos vivificou. Então, na nossa forma passada, de forma alguma, nós poderíamos amar a esse Deus. Então, o Senhor nos chama para cumprir o seu propósito. Então, todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para cumprir o propósito do Senhor. Então, queridos, eu gostaria de continuar pensando com vocês sobre o tema que eu disse lá no início, né, que não se preocupe, tudo vai ficar bem. Porque todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para cumprir o propósito do Senhor. E diante
desse entendimento desse texto, eu gostaria de fazer 3 aplicações com vocês, para que vocês possam guardar esse texto e aplicá-lo em sua vida. E a primeira coisa é, não se preocupe, porque nós conhecemos um Deus que cuida dos seus. Queridos, certamente você, quanto eu, nós já passamos em algumas dificuldades, e algumas não, em muitas dificuldades na nossa vida. E como que você passou por ela? Certamente o Senhor Jesus, Ele te livrou, Ele te guardou. E as lutas que você passou, certamente isso fortificou a sua vida. Eu sou uma pessoa nova, eu tenho apenas 29 anos. Então estou no início da minha vida. E hoje a vida que eu vivo, e hoje a minha forma de pensar é totalmente diferente de quando eu tinha lá 20 anos de idade. As experiências e os problemas da vida vieram me moldando. O Senhor, Ele usou as coisas boas e as coisas ruins para moldar, forjar o meu caráter e fazer a cada dia mais que eu pudesse crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Isso que aconteceu comigo, isso acontece com todos, irmãos. Porque o Senhor cuida dos seus. Então, muitas das vezes, as coisas ruins que parecem estar acontecendo conosco, na verdade, está nos moldando e está nos dando mais experiência, está nos levando a um nível de profundidade maior com o Senhor, que é uma experiência, que é um exemplo maior do que aconteceu com o próprio Jó. A vida dele que parecia ser só perdição, só problema, só morte, só perda, no final de tudo, Jó então fala, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço, eu tenho experiência contigo. Então nós não devemos ficar preocupados, tudo vai ficar bem. Por quê? Primeiro, porque conhecemos um Deus que cuida dos seus. Então, assim como Deus cuidou de mim, irmãos, Deus cuida de você, Deus cuida de nós, Ele está cuidando da humanidade. E pode ter certeza que, mesmo diante de todo esse caos, mesmo diante de toda essa dificuldade que está acontecendo, Deus está tratando com você, Deus está tratando comigo, Deus está tratando com nós, com toda a sua igreja. Pode ter certeza que todas essas coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda coisa, meu irmão, que nós precisamos ter na nossa mente e não ficar preocupado, porque tudo vai ficar bem. A segunda coisa é, tudo que está ocorrendo vai resultar em um crescimento para a nossa vida. Nós temos um Deus que cuida de todas as coisas e cuida de nós, Ele cuida dos seus. E tudo isso que está acontecendo, de alguma forma, vai resultar em crescimento na nossa vida. Querido, seja na nossa vida material, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida financeira, nós vamos aprender. Existem pesquisas que estão mostrando aí que as pessoas estão dizendo que não vão mais gastar como gastavam antes, com coisas supérfluas que não tinha necessidade. Vão poupar um pouco mais da sua renda e aplicar naquilo que realmente é necessário. Nós temos sido levados a viver uma vida com o olhar mais no próximo. Essa pandemia nos ensinou de que todos somos iguais, rico ou pobre. Essa gripe atinge tanto o rico quanto a pobre. Essa doença atinge tanto o rico quanto o pobre. Então não há classe social. Isso está mudando a nossa percepção de mundo. Então, esse problema que está acontecendo, ele vai resultar em crescimento para nós. Primeira coisa, relembrando, meus irmãos, nós não devemos ficar preocupados, porque nós temos um Deus, nós conhecemos um Deus, e conhecemos de forma experiencial de um Deus que cuida dos seus, porque o Senhor certamente já se provou e já apresentou e já cuidou de alguma coisa na sua vida que você consegue entender e você consegue se lembrar dessa prova que Deus permitiu que você passasse. Né? E a segunda coisa é que tudo que está ocorrendo vai sim ser um acréscimo, isso vai nos fazer crescer. E a terceira coisa é que nada pode nos tirar das mãos do Senhor. Queridos, eu queria dizer para você, nesse momento, que você tenha o seu coração em paz. Você que uma vez entregou a sua vida ao Senhor Jesus,
Você está totalmente ligado a Ele e nada pode te tirar das mãos dele. Eu quero te dizer que nada, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do Senhor. O próprio Senhor Jesus diz lá em João que as ovelhas que o Pai lhe deu, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Nós estamos ligados a Cristo, não porque nós somos fortes, não porque tudo que nós fazemos ou a nossa força vai nos fazer ligado a Ele. Negativo, irmãos. Hoje nós estamos ligados a Cristo, porque o seu amor nos fez amá-lo. É a obra de Cristo que nos faz estar ligado a Ele. Então nós não precisamos nos preocupar, porque tudo vai ficar bem. Vai ficar bem por quê? Porque nada pode nos tirar das mãos do Senhor. E eu queria te dizer que se nós vivermos, nós estamos com o Senhor. E se nós partirmos, nós também estaremos com o Senhor. Nosso desejo é cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Nós precisamos de ter isso bem claro na nossa vida. E eu gostaria de dizer para você que de repente está assistindo esse vídeo e que ainda não teve um encontro com o Senhor, de repente essa seja uma oportunidade para você se lançar agora aos pés do Senhor, onde você está, abaixar a sua cabeça e orar agora ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, dizendo que quer essa segurança no Senhor, que quer aprender a amá-lo, que quer aprender a glorificá-lo e quer aprender a ter essa paz e ter esse cuidado que vem somente do Senhor. Então essa é a palavra de reflexão que nós temos dessa semana. Não se preocupe, porque tudo vai ficar bem. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu quero orar agora com você. Deus, nós estamos aqui, Senhor amado, ao término dessa mensagem, Deus, trazendo à memória sempre aquilo que nos traz a esperança. Sabemos, ó Deus, que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor cuida dos seus, sabendo, ó Senhor amado, que o Senhor, Deus querido, faz com que tudo isso que está acontecendo coopere para o nosso bem, para o nosso crescimento. Deus, e nós sabemos que nada, nenhuma luta, nenhuma tribulação pode nos tirar das suas mãos. Nós estamos guardados em Ti. Deus, eu oro a Ti por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e as que não estão. Por toda a nossa humanidade que chora, que sofre, Deus, diante dessa pandemia. Deus, especificamente aqueles que estão se rendendo ao Senhor nesse momento. Que o Senhor possa, Deus, guardá-los. Que o Senhor possa, Deus, sustentá-los. Essa é a oração que eu faço. Faça em nome do Senhor Jesus. Amém.